Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Você acredita nisso aqui? Amém. Que Ele foi exaltado, que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. E todo joelho vai se prostrar e toda língua vai confessar o nome do nosso Senhor. Baseado nesse texto aqui, falar sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus, eu queria meditar com você nessa noite sobre 3 princípios que a gente tem que sempre desenvolver na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, para que a gente se assemelhe mais a esse homem que foi muito mais do que um simples carpinteiro. O objetivo de Deus, o propósito principal de Deus na vida do homem, na vida da mulher, é levar esse homem, é levar essa mulher a se assemelhar cada vez mais com o seu Filho Jesus. E eu queria pensar com vocês, na primeira parte do versículo, lá só o versículo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo já começa essa parte dando uma ordem. E a ordem que Paulo dá para os filipenses e para mim e para você nesta noite: seja a atitude de vocês, seja o estilo de vida de vocês, tenham uma vida da mesma forma que Cristo teve, tenham um estilo de vida bem próximo do estilo de vida que Cristo teve. E aqui, como eu disse, a gente vai pensar sobre como ter as atitudes, como parecer com Cristo, baseado na sua vida, na sua morte e na ressurreição. O que essas realidades têm a nos dizer? O que será que, pelo fato da gente crer que Jesus existiu realmente, Ele viveu, Ele assumiu o ventre de uma mulher, Ele nasceu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, o que essas realidades, de fato, têm a nos dizer? Será que é apenas um dogma, uma doutrina que tem que ficar aqui na nossa mente? Que a gente tem que estar bem arrumadinho aqui, sabendo que não, Ele viveu realmente, não, Ele morreu, não, Ele ressuscitou também. Ou será que essas verdades, o fato de a gente acreditar nessas realidades, mudem as nossas vidas, mudem a nossa maneira de viver? E o primeiro princípio é esse aqui: a vida de Jesus é o incentivo a desenvolvermos um estilo de vida marcado pelo amor. Pelo amor. Observe comigo os trechos aqui de Filipenses. Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: imitem esse tal de Jesus que vocês dizem que querem. Observem a vida dele, leiam os textos sagrados e observem a vida dele. E tenham as mesmas atitudes que ele teve. E aí Paulo fala algumas atitudes que Jesus teve. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Mais adiante, Paulo diz que Jesus humilhou-se a si mesmo. Eu acho magnífico os primeiros versículos desse capítulo. Paulo diz que Jesus, desde a eternidade, como diz João no capítulo 1, Ele já estava com Deus. Ele é o Verbo. Jesus, Ele é eterno. Ele sempre existiu, Ele sempre foi Deus, digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é o Criador do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas de maneira perfeita. Ele é o Deus onipresente,
Pai e com o Espírito, cheio de glória, cheio de majestade. A glória que sai, a luz que sai da pessoa de Jesus é mais forte que o sol ao meio-dia. Jesus é cheio de glória, cheio de honra, digno de toda exaltação, de todo louvor, onde milhares e milhares de anjos se prostravam dia a dia, eternamente na presença de Deus, na presença do Filho. Mas o texto diz que essa condição de exaltação, de glória, não foi algo que ele se apegou de maneira que ele não queria abrir mão para se fazer homem e morrer numa cruz. Ele decidiu, diz Paulo, esvaziar de si mesmo. Uma pessoa, quando se esvazia de si mesmo, ela está deixando de lado o egoísmo. Porque uma pessoa egoísta, ela é cheia de si mesmo. Uma pessoa egoísta só pensa nela. Mas quando o texto diz que ele se esvazia de si mesmo, ele se esvazia de todo egoísmo. Em Jesus não havia egoísmo, não havia egocentrismo, mas ele decidiu amar, ele decidiu se doar, ele decidiu se entregar. E ele fez isso de maneira prática, ele fez uma ação, ele veio, ele nasceu e ele morreu por amor a nós pecadores. E o texto diz que ele veio a ser servo. Ele encarnou, tomou a forma de um homem. Imagine aí Deus, imagine Deus. Tem que imaginar a sua mente limitada e finita. Deus que preenche todas as coisas, Deus que é maior do que o universo. Ele decidiu se fazer homem. Ele decidiu tomar a forma de um carpinteiro, de um servo, de um escravo. Que a palavra aqui literalmente significa escravo. E o texto diz que ele se humilhou. E aqui eu trago Romanos capítulo 5, verso 8, que diz que o fato de Jesus ter vindo ao mundo, tomado a forma de homem, foi a forma que Deus decidiu provar o seu amor. O texto diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por pessoas boas. Cristo não morreu por pessoas cheias de méritos. Cristo decidiu morrer por pessoas pecadoras. E esse fato demonstra que Deus te ama. Deus te ama sem mesmo você merecer. Deus nos ama apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das burradas, das cabeçadas que a gente deu na vida. Deus nos ama e Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Mas aí eu penso que a leitura que Paulo faz é uma leitura perfeita. Tem a mesma atitude de Cristo Jesus. E o outro apóstolo, o apóstolo João, ele vai ser também bem mais claro do que Paulo. E João vai dizer que se o fato da gente se identificar com Jesus, o fato da gente se render ao amor de Jesus, o fato da gente entregar as nossas vidas a Jesus, significa que os valores de Jesus têm que ser os valores dos seus discípulos. Os princípios de Jesus, as virtudes de Jesus, os valores de Jesus, o estilo de vida de Jesus tem que ser o mesmo dos seus discípulos. Pensando dessa forma, o apóstolo João escreve: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, aquele que decide se entregar, que tira todo o egoísmo, que se esvazia de todo egoísmo, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós.
Observe que a leitura que João vai fazer é a mesma de Paulo. Como foi que Deus demonstrou? Deus fez alguma coisa. Deus decidiu agir. Ele fala, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. E aqui eu gostaria de esclarecer esse termo propiciação, porque talvez tenha soado um pouco um som distorcido no seu ouvido. Propiciação, o que é propiciação? E juntamente com essa explicação eu vou quebrar mais uma vez um mito sobre o amor. Já falei isso aqui algumas vezes e vou falar novamente. Propiciação é o ato de apaziguar a ira de uma outra pessoa. Propiciação é tornar uma pessoa que está irada contra uma outra, fazer com que essa pessoa agora deixe de estar irada e se torne propícia, se torne favorável. Em muitas partes das Escrituras diz que Deus derrama sua ira sobre o homem por causa do pecado. Deus, Ele tem ódio, Ele tem aversão ao pecado. Deus não coexiste com o pecado e Ele tem uma grande ira por causa do pecado. E nós, antes de nos rendermos ao amor de Jesus, nós estávamos sobre a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o texto diz que Jesus, Ele vem como propiciação, ou seja, Ele paga os nossos pecados naquela cruz e torna Deus favorável a nós. Agora Deus não olha para você com um olhar de ira, com um olhar de indignação, mas Ele olha agora com um olhar de afeto. Você é filho de Deus, não é mais inimigo de Deus. Foi isso que Jesus fez. E aqui o que eu queria quebrar é o seguinte: tem pessoas que dizem, eu não consigo amar algumas pessoas porque eu não sinto que tenho que amá-las. E os dois textos que eu trouxe de Paulo e de João falam que o amor de Deus não é primariamente sentimento, mas é atitude. A ira de Deus estava sobre nós, mas Ele resolveu fazer alguma coisa para que isso não ficasse dessa forma. E o que Ele decidiu fazer foi enviar o seu Filho amado para morrer por nós. Então essa história, eu não sinto, eu não estou com vontade. Pense bem, amor em primeiro lugar é atitude. E o texto continua, amados, aí João vai aplicar agora. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que João está dizendo aqui é que ninguém viu a Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, quando nós amamos os seres humanos que Deus criou, nós ficamos mais próximos de Deus. E Deus entrou na história na pessoa do seu Filho para redimir o ser humano que havia caído no jardim do Éden. E Ele veio nos levar para o amor, porque o amor é a essência do homem antes da queda. Quando o homem decide se distanciar de Deus, se afastar de Deus, ele se afasta do amor. Ele se afasta do amor e Deus quer nos levar para o amor. Deus quer nos levar para o amor.